Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos nessa noite de quarta-feira. Bom dia, boa tarde, se você não está assistindo agora essa análise que nós vamos fazer do poema de Mia Couto, né? Quem acompanha as minhas redes sociais, o Instagram, viu que no sábado eu publiquei um post lendo um poema de Mia Couto que chama O Amor, Meu Amor. E lá, quem quiser ver eu recitando esse poema, né, eu lendo ele de uma forma ali mais acalorada, né, para ficar bonito, uma leitura bonita do poema, pode conferir lá no Instagram. Hoje nós vamos fazer a análise desse poema. E como disse, né, lá no Instagram, já disse isso, a análise desse poema veio motivada, né, por uma aluna do curso completo de análise do discurso na clínica psicanalítica. Nós estávamos fazendo uma discussão sobre o texto do narcisismo do Freud, né, que é um momento do curso. Nós fazemos justamente isso, essa discussão. E ela me mandou, falando: Ronaldo, aqui não teria um tipo narcísico, né, de relação, ou uma relação narcísica de objeto, né? E eu olhei para aquele poema, achei muito interessante, não tinha conhecimento ainda desse poema até esse momento. Eu falei, eu acho que tem muito mais do que isso, né? Eu acho que sim, que nós podemos identificar aqui traços do que o Freud vai descrevendo como uma relação narcísica de objeto, mas tem muito mais coisa. E aí eu falei para ela, posso, né, analisar esse poema? O que você acha de eu analisar esse poema? Ela falou, acho que você já começou, né, dizendo isso. E eu acho que ela estava certa, eu já tinha começado, fiquei intrigado com o poema. Então quero agradecer a Daniela, aluna do curso, por ter dividido com a gente, né, por ter compartilhado esse poema e possibilitado esse momento aqui com vocês de análise desse poema, tá bom? Então vamos lá? Vou colocar aqui. Nós temos. Tem um convite especial para fazer para vocês. Então, para a gente começar um pouquinho antes daqui da gente começar a análise desse poema, vou dizer para você que me acompanha aqui que nós temos um desafio. Nós vamos fazer o desafio Psi. Vai ser no dia 13/3, vai ser uma segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos, ao vivo, em uma sala do Meet, onde nós vamos fazer o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou fazer correndo aqui, correndo não com pressa, não é nesse sentido, tá, gente? Vocês vão ver que é bem detalhado, né, bem minucioso, mas que eu não vou fazer com vocês. Eu vou fazer sozinho, vocês vão acompanhar a análise que eu vou fazer aqui agora. Nesse dia do Desafio Psi, quem vai fazer a análise é vocês. Então eu desafio vocês a virem fazer a análise comigo. E aí é que o bicho vai pegar, né? É desafiar as suas capacidades de analista. Então, todos os meus alunos estão convidados, né? E toda a comunidade que me segue também está convidado a vir nesse dia 13/3 para a gente juntos, ao vivo, numa sala do Meet, nos desafiarmos a uma análise do discurso, de um corpus discursivos que nós vamos escolher ali naquele período, né, que vai estar rolando o desafio. Então, se você quer participar, aqui embaixo vai ter o link para você se inscrever no desafio. Você precisa se inscrever porque as vagas são limitadas, é uma sala no Meet. E você vai receber o link dessa sala do Meet por esse meio de inscrição que você fizer. Beleza? Combinado? Então eu te espero no dia 13. Se inscreve lá para a gente se ver no dia 13 para esse momento do desafio Psi. Beleza? Bom, então começando aqui, esse é o Mia Couto, né? Às vezes pode até parecer que é uma mulher, né? Porque é Mia, né? Então, como se fosse nome mesmo, mas não é exatamente o nome do Mia Couto, né? Mas como nome artístico, ele adotou Mia Couto. Vamos lá, então. O texto do poema começa assim: Nosso amor é impuro.
como impura é a luz e a água, e tudo quanto nasce e vive além do tempo. É bastante bonito esse poema, né? Como eu já disse, e ele começa de uma forma narrativa, né? Ele está contando, né? Ó, nosso amor é impuro, como impura é a luz e a água. Então ele está contando e faz uma comparação, né? Ele está falando de um amor que é nosso. Então ele está contando aqui, não dá exatamente para saber quem é esse nosso, né? Se é o leitor dele, se é a pessoa que ele ama, né? Com quem que ele está falando exatamente aqui, né? A quem ele está se dirigindo, mas de algum modo também é o leitor por ser um poema, né? Então é um discurso que se faz para que seja lido, é uma comunicação que se faz para que seja lido, para que seja sentido por outras pessoas que não só, mesmo que seja, né, só para o amor dele, né, esse meu amor, né, também é para outras pessoas por ter essa característica de ser uma poesia, um poema. Bom, então, nosso amor é impuro, como impura é a luz e a água. Até coloquei aqui um pouquinho de água. Nesse momento, ele produz uma certa confusão na gente, né? Porque a nossa imagem de luz e água é de que são coisas puras, né? Por exemplo, eu bebo a água. Como a água não é pura? Né? A luz, eu não entendo a luz exatamente como algo impuro, né? Porque a luz é justamente o que clareia, né? Se a gente for pensar em luz e sombra, né? A sombra estaria associada a uma coisa impura e a luz, a pureza. Mas ele produz aqui como que um twist, um chacoalhar das nossas imagens, né? Meio que sedimentadas do que seria a pureza da luz e da água, para dizer que o amor é impuro, como impura é a luz e a água. Que faz a gente até pensar, então, o amor é puro, o deles. Mas ele não está dizendo que é puro, ele está dizendo que é impuro. E é aqui que começa, já de partida, uma coisa interessantíssima, né? E também que eu ensino muito quando a gente vai fazer a análise, é a gente não substituir nada do que nos diz, por exemplo, o nosso paciente, né? Então ele está dizendo que a luz é impuro como é a luz e a água, então na verdade não é impuro, é puro. Então, seria um equívoco nós dissermos isso. Porque aqui justamente ele está comparando a impureza. Então o que nós teríamos que nos perguntar aqui é como a luz é impura? Como a água é impura? Que características da luz a gente poderia entender como impuras? Que características da água podemos entender como impura? Que são as características que caracterizam esse amor, né? Como luz e água. Bom, de algum modo, né? Poderíamos ficar aqui, né? Nesse jogo onde é um tipo de impureza pura, ou o mais puro que pode ter, né? Poderíamos até, mas também poderíamos avançar, pensar que a água que a gente bebe, ela não é a água pura, o H2O, né? A substância. Ela tem sais minerais, ela tem outras coisas, ela tem até micro-organismos, né? O ideal de uma água, né? O quanto ela está filtrada, quando ela está clorada, ela não tem, né? Mas ela tem essas outras substâncias, né, que estão ali nessa água também. E a luz também, né? Se a gente pensar a luz, sobretudo a luz branca, né? Ela é um feixe de cores, ela é um feixe de ondas, né? Mas também daria para a gente pensar um tipo de luz que fosse só um único feixe de luz, quando você isola e tal. Bom, porém, quando a gente pensa de forma natural, nem a água e nem a luz, né? A água mineral, por exemplo, não é pura e nem a luz natural é pura. E aqui ele continua. E tudo
quanto nasce e vive além do tempo, né? Tudo quanto nasce não é puro. De novo, né? Então, o bebê que nasce não é puro, né? A plantinha que nasce não é pura, né? Existiria algo impuro em tudo quanto nasce e vive além do tempo. E esse nascer, de algum modo, pode remeter, né, pode abrir para a imaginação, né? Aqui ele está falando de uma relação de impureza com pecado, né? Pecado original, né? Será que ele está falando de algo que tem a ver com isso? Não dá para saber exatamente, mas abre sim para esse tipo de interpretação ou de atribuição de sentido. Poderia ser. Mas mais interessante é poder pensar aqui na sequência que as coisas ou tudo que vive tem um tempo, né? Tá pressuposto aqui, ó, nessa última linha, né? E vive além do tempo. O que está pressuposto é que tudo que nasce tem um tempo de vida, né? E que o que vive além do tempo torna-se impuro, né? Existe um tempo para que se acabe a vida, faz parte da vida acabar a vida, né? E viver além do tempo é uma dimensão de impureza. Bom, seguindo, né, o próximo estrofe, ele diz: minhas pernas são água, as tuas são luz. Aqui a gente já consegue identificar, né, ele continua ainda numa característica narrativa, né? Ou seja, ele está contando, e aqui a gente identifica de uma forma um pouco mais desenhada, né, o seu interlocutor. Ele está dizendo para a pessoa, né? Ó, minhas pernas são água, as tuas são luz. Né? Não dá pra gente dizer que essas tuas é de quem tá lendo, né? Pode até ser se eu pego o poema dele e mando para uma pessoa querendo fazer minhas as palavras dele desse poema, né? Até tudo bem. Mas as tuas é entre ele que escreveu e a pessoa de quem ele está falando, né? Então ele está falando para ela, para essa pessoa. Que aqui a gente ainda não sabe se é um homem ou uma mulher, mas lá na frente tem apenas um momento onde dá para a gente identificar que é uma mulher, né? Então já dou um spoiler antecipado. Minhas pernas são água, as tuas pernas são luz. Então ele está falando ali do que é impuro, né? Impuro como a luz e a água. E aí ele diz: minhas pernas são água, as tuas são luz. Ou seja, são de naturezas distintas, né? São de qualidades distintas, né? E aqui a gente começa a pensar, olha como essa imagem vai se construindo, né? Que talvez ali pudesse ser lido lá em cima: nosso amor é impuro como impura é a luz e a água, como juntas, né? Quando elas juntas, misturadas, seriam impuras. O que também é difícil de imaginar uma fusão de luz e água. Mas é o que ele vai fazer a gente imaginar aqui na sequência. Ó. Minhas pernas são água, as tuas são luz, e dão a volta ao universo quando se enlaçam, até se tornarem deserto e escuro. Então imagina a perna dele sendo água, dela luz, se enlaçando e dando a volta ao universo. Olha que curioso, né? Porque ele pega uma imagem que é, por exemplo, como a luz viaja desde as estrelas, por exemplo, do Sol, e vem até a Terra, né, que é pelo universo.
em linha reta, não dando volta, né? Mas em linha reta, pega a ideia dessa luz se entrelaçando com a água e dando a volta ao universo. Olha que interessante, porque nós não sabemos se o universo é redondo. Nós não sabemos nem se ele tem limite, se ele tem fim, né? Mas é como se ele pudesse dar a volta ao, não uma volta pelo universo. Então, a volta ao universo, ao redor do universo, né? Uma elisão que existe aqui, né? Volta ao sempre ao redor, né? Como se tivesse substituído aqui, né? Dão a volta ao mundo, que nós sabemos que é redondo, né? A Terra, ela não é plana, né, gente? Então, dando a volta ao mundo, não dão a volta ao universo, né? Então, a amplitude do negócio é muito maior. Né? Então, acho que dá para a gente imaginar nessa ampliação metafórica, né? De dar a volta, né? Dão a volta ao universo quando se enlaçam, né? Então, quando se enlaçam, né, a luz tem a capacidade de dar a volta, de fazer curva, né, com a água, até se tornarem deserto e escuro, até se tornarem justamente no seu oposto, né? A luz na ausência de luz e a água na ausência de água. Aqui, deserto, a gente vai entender, né, justamente como essa situação de seca, né, sem a água, né, não faria sentido pensar numa outra função da palavra deserto, por exemplo, sem gente aqui. Não faria sentido. Então, pelo contexto, né, que é o que também a gente vai aprender com a análise do discurso, a análise pragmática do discurso, que o sentido de uma palavra e de um texto também é dado por esse contexto do uso, né? Então, aqui só faz sentido pensar o deserto como a ausência de água, né, como esse oposto, né, até se tornarem ausência de água e escuro, como se os dois se consumissem ao final, ou como se se tornassem justamente na ausência, né? Porque o escuro é a ausência da água, da luz. O deserto é a ausência da água, ou seja, eles se tornam, eles se evaporam, se a luz se torna escuro. E eu sofro de te abraçar depois de te abraçar para não sofrer, né? De novo aqui, como se houvesse um movimento de abraçar para que o sofrimento passasse e ele voltasse justamente por estar abraçado, né? Então, essa luz, essa água que se enlaçam e que fazem uma coisa magnífica, né? Que é dar a volta ao universo, se torna um deserto escuro, né? E eu sofro de te abraçar depois de te abraçar para não sofrer. Então, essa coisa super metafórica aqui volta para algo bastante concreto, de uma relação muito real, né? Que é um abraço, né? A cena ali metafórica fecha com uma cena de um abraço, né? Como se a parte de cima ajudasse a gente a entender a sensação que é abraçar para não sofrer e depois sofrer de te abraçar, né? Muito bonito, né, gente? Massa demais, né? Nunca digo, mas acho que vale dizer, né? Esse vídeo vale um like aqui, deixa aqui, podem ir comentando aqui, né? Nessa estreia desse nossa análise, comentando aqui o que você está achando, o que você está sentindo, como que está sendo essa análise para você, né? Que a gente vai poder também conversar sobre isso aí nos comentários. Eu vou manter aqui direto, até para que nosso tempo seja
bem aproveitado aqui na análise, mas deixa aqui se eu curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e vamos seguindo. Bom, e toco-te, né? É isso mesmo, né? Nosso amor impuro, isso. E toco-te para deixares de ter corpo, e o meu corpo nasce quando se extingue no teu. Então, há um movimento intencional, né? Há uma intenção e toco-te para deixares de ter corpo. Há uma intencionalidade no movimento aqui declarada por ele, né? Declarada pelo poeta. Toco-te para deixares de ter corpo, como se pudesse ser algo que o corpo se desfazesse, ou desfizesse melhor, né? Como se o corpo se desfizesse. E o meu corpo nasce quando se extingue no teu. Quase que uma fagocitose, né? Brincando aqui um pouco. O Miyakoto, ele é biólogo também de formação, jornalista, escritor, poeta, enfim. Né? Pensando numa fagocitose, né? Quando a célula vem e engole a outra, mas é como se ela engolisse a outra, e aí essa outra começa a engolir a que engoliu, né? É meio que isso, como se o que foi engolido passa a engolir o que engoliu, né? Um movimento interessantíssimo, né? Essa imagem de que eu te toco para que deixes e o meu corpo nasce quando se extingue no teu, né? Faz esse movimento também bastante interessante, essa imagem que ele constrói aqui. E respiro em ti para me sufocar. De novo, um movimento de intencionalidade, né? Ou, se não de uma intencionalidade, uma consciência posterior do que acontece, né? E respiro em ti para me sufocar. Então é como se ele... que imagem é essa, né? Que a gente pode construir, ó. Respiro em ti. Eu não respiro você, né? É em você que eu respiro. Só que nela ele não se oxigena, vamos dizer assim. Ele se sufoca, né? E olha que curioso, né? A gente poderia dizer, porque ela é água. Não, mas não é ela que é água. Ó, veja aqui. Minhas pernas são água, as tuas são luz. Então, o que ele respira nela, né, seria luz, mas aqui também, lembra como eles já não sabem mais quem é quem? Né? Toco-te para deixares de ter corpo, e o meu corpo nasce quando se extingue no teu. Né? Então, acho que é uma imagem como se ele estivesse respirando numa água e se sufocando com essa água, se afogando. Né? E espreito em tua claridade para me cegar. Meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida. De novo, espreito em tua claridade para me cegar. É uma claridade que é intensa e que cega, né? O que a gente pode supor intensa, mas não necessariamente intensa. Ele não está dizendo que é intensa. A gente pode supor, mas ela é de uma qualidade que cega. Então, esse para, né? Ele é interessante, como se houvesse uma consciência de que vai acontecer. Então, eu faço e vai acontecer e eu faço mesmo assim. Né? E eu faço buscando isso, às vezes não necessariamente intencionalmente, sabe assim, eu quero isso, mas eu faço de uma maneira que eu não consigo fazer diferente, né? O meu sol vertido em lua, né? Então a gente está vendo aqui
o quanto que as coisas vão se vertendo em outras mesmo, né? Meu sol vertido em lua. O sol é onde tem, né, ele é estrela, ele emite luz. A lua não tem luz própria, né? Ela é a escuridão. Ela é o deserto, não tem água, né? Na lua não tem água e nem luz que saia dela. Meu sol vertido em lua, né? Ela, que era luz, né? Meu sol vertido em lua. Minha noite alvorecida. Alvorecida é o nascer do sol, né? É bacana, no português a gente tem uma palavra para dizer sobre o nascer do sol, que é a alvorada, né? Pôr do sol, não temos uma palavra diferente, mas o nascer do sol a gente chama de alvorada, né? A gente tem uma palavra própria. Minha noite alvorecida, ou seja, como se estivesse nascendo o sol na noite, né? Ou a lua, como ele está vertido em lua, como uma lua cheia que rasga, né? Assim, o céu como uma alvorada na noite. Então, olha que louco, né? Respiro em ti para me sufocar e espreito em tua claridade para me cegar. Meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida. É algo angustiante, mas que tem uma característica de poesia, de beleza, como uma noite de lua cheia, né? Que tem esse verniz, né? De algo que é lindo. Continuando aqui. Tu me bebes, lembra? Ele era água, né? Tu me bebes e eu me converto na tua sede. Então, veja essa imagem, né? Ela bebendo, ele como água, e ao entrar, ele, em vez de sanar a sede, né? De saciar a sede, né? Ele se converte na sede, que faz com que ela tenha mais sede. E não, ou seja, há uma insaciabilidade que se converte ao consumir aquilo que se quer consumir, né? Meus lábios mordem, meus dentes beijam. Também uma inversão aqui, né? Uma inversão que também remete a essa coisa confusa, né? Invertida mesmo. Minha pele te veste e ficas ainda mais despida. Minha pele te veste e te torna nua, né? Ela já estava despida e fica ainda mais, né? É quase é difícil imaginar uma cena dessa, mas por essa inversão, né? Por exemplo, da água que se transforma em sede, da pele que veste e deixa ainda mais despida, né? Vai nos facilitando a ver pelo absurdo, entre aspas, da imagem, porque não é algo tão corriqueiro, né? Não é meio que surrealista nesse sentido do absurdo, né? Pelo surrealismo no negócio dá pra gente entender o sentimento, né? Eu acho que acompanhar aqui de que tipo de sentimento ele está falando, né? De que ela está despida e quando a pele veste fica ainda mais despida. E ó, veja como segue, né? Com a maiúscula ali, meus lábios mordem, meus dentes beijam e minha pele te veste e ficas ainda mais despida, né? Uma cena de beijo, de mordida, que traz justamente essa sensação mais caliente, né? mais do ato sexual, né? Despida, nua, né? Bom,
E neste ato, ele diz: pudesse eu ser tu, e em tua saudade ser a minha própria espera. Pudesse, ou seja, não pode, né? Pudesse eu ser tu, né? Como alguém que diz: eu gostaria que isso pudesse acontecer. Pudesse eu ser tu, em tua saudade ser a minha própria espera. Ou seja, se tornando ela, ele vai sentir a saudade que ela sente dele, como se ele dissesse: pudesse eu ser você para amar a mim mesmo. E é aqui, muito provavelmente daqui, né, que veio essa sacada da minha aluna, da Daniela, que de fato era o que a gente estava falando mesmo sobre o narcisismo. Quando o Freud vai falar, aqui só um parênteses, tá? Não tem nada a ver com a análise vai seguir, mas é um parênteses para quem acompanha aqui, quem já está, né, por dentro da análise do discurso, também poder acompanhar um pouquinho. Quando o Freud vai falar da relação narcísica do objeto, é essa, que eu amo, né, o outro, mas esse amor, ele faz essa curva, que é um amor para mim, que se dirige a mim, né? Então, aqui ele fala de uma forma poética muito interessante desse movimento em arco que o Freud fala, né? Pudesse eu ser tu, para em tua saudade ser a minha própria espera. Ou seja, para que eu sentisse saudade de mim mesmo. Olha lá. Mas, ou seja, uma adversativa, não é possível. Né? Pudesse, mas não é. Eu deito-me em teu leito quando apenas queria dormir em ti. Ou seja, a concretude, de novo, né? Do leito, da cama. Eu deito-me em teu leito, não em você. Queria dormir em ti, né? Aquela coisa de dormir dentro da pessoa, de dormir, né? Ou quase que dentro, né? Dessa pessoa, ou seja, ali aquela envoltura, né? De que um corpo se integra ao outro, né? Bom, e aqui ele diz: e sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. Olha só para esse tipo de construção, que interessante. E sonho-te. Não é e sonho com você. Sonho-te. Como seria isso, gente? Vamos lá, um esforço de pensamento, né? E sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. Aqui, para gente pensar, né? Como aqui a gente ainda não está no desafio eu deixaria vocês pensando e trazendo, né, a análise que vocês poderiam fazer, mas aqui eu vou entregar. E o legal do desafio é que parece que é fácil, né? Quando eu tô falando, mas quando a gente vai para lá, aí eu quero ver vocês fazerem, tá? Aí eu quero ver vocês fazerem. Eu tô desafiando vocês. Mas olha só, vamos pensar por esse caminho. Se vocês perceberam que até agora ele usou a palavra amor somente aqui, ó, vou até voltar lá. Nosso amor é impuro. Somente aqui no comecinho. Depois ele não usa mais a palavra amor. Vamos colocar aqui, ó. Se ele dissesse, tá? Só pra gente, como um exercício de pensamento. Aqui eu tô dando uma pista de como que a gente vai exercitando a habilidade de analisar, né? Se ele dissesse, e amo-te, quando ansiava ser um amor seu ou o teu amor, né? Olha que interessante, né? A gente está falando de novo daquele movimento que a gente acabou de falar na última estrofe, né? Quem psicanalista vai falar, nossa, né? Por quê?
eu amo você quando na verdade eu queria que você me amasse, né? Então, o meu amor se configura pela vontade que eu tenho que você me ame. Isso não é o amor como única forma de amar. É uma forma de amar, né, gente? É uma forma de amar. E isso que eu sempre trago, que é a diferença da gente pensar com a análise pragmática do discurso, né, para a gente poder desenhar uma forma de amar. Inclusive, na quarta-feira que vem, vou vir aqui mostrar outra forma de amar. Né? Vou fazer uma análise de um outro poema, de uma outra, que é uma canção, na verdade, do Chico César, para a gente ver como que se desenha um outro tipo de amor, um outro modo de amar, de se relacionar, tá? Então, e sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. Veja, ele não falou e amo-te, ele falou e sonho-te. Então, o que o sonho nos traz? Né? Essa ideia de que não está concretizado como amor, né? O sonho, a gente pode pensar como um sonho de consumo, por exemplo. Né? Então, eu sonho em viajar para aquele lugar que é paradisíaco. Eu sonho em ter aquele carro ou aquela casa. Eu sonho em poder amar tal pessoa. E sonho em poder me relacionar com aquela pessoa. Né? Então, veja que eu estou trazendo um amplo espectro, né? Desde um sonho de consumo até um sonho existencial, mais afetivo, né? E eu acho que é aí que a gente pode ter a possibilidade de estar dentro do que ele está falando com um respeito muito grande a essa construção dessa escolha de cada palavra, né? Então, e sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. Ou seja, é como se essa relação ela fosse um sonho de ser, um sonho de acontecer, né? Ela nem se concretiza exatamente como real, como um amor real. É algo da espécie do sonho. Né? Tanto do sonho quando a gente dorme também, e do sonho quando a gente sonha nesse sentido de anseio, né? Aqui que ele coloca embaixo. Então, e sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. Quando eu gostaria que você sonhasse eu, né? A mim, né? Então, amo-te, sonho-te, né? Nesse neologismo, né? Que ele constrói. Eu sonho-te quando eu gostaria de ser um sonho seu. E levito. Então, ó que bonito, né, esse poema, né, gente? Agora aqui a gente até se perde. Veja essa estrofe como ela é. E levito, voo de semente, para em mim mesmo te plantar, menos que flor, simples perfume, lembrança de pétala sem chão onde tombar. E levito, né? Voo de semente. Que imagem é essa? Aquelas sementes, né, que se espalham pelo vento, né? Voo de semente. Para em mim mesmo te plantar. Como assim plantar ela nele? Então, semente voando, plantar ela nele. Estranhíssimo, né? Olha como a gente fica, né? Essa sofre a beleza dela, eu acho que ela tem essa característica. Em mim mesmo te plantar, menos que flor. Tá? Não vai plantar nele flor. Vai plantar nele perfume. Simples perfume. Lembrança de pétala sem chão onde tombar. Então, quando ele planta nele voo de semente, planta nele ela, menos que flor,
Simples perfume, algo bastante volátil, né? O perfume é volátil. Lembrança de pétala, sem chão onde tombar. Então, veja, a semente, para ela germinar, para ela plantar, ela precisaria encontrar um chão, né? Como semente. Aqui a gente não está falando do pólen, tá, gente? Não confundam. O pólen, ele precisaria encontrar uma flor, né? Então, em mim mesmo te plantar, menos que flor, simples perfume. Lembrança de pétala, ou seja, não é uma pétala. Uma lembrança de pétala. Sonho-te, sabe? É algo que tem essa volatilidade, essa coisa pulverizada, né? Como um perfume é pulverizado no ar. A gente não consegue pegar, né? A lembrança, o sonho, né? Sem chão onde tombar, não tem onde germinar, não tem onde de fato plantar, né? Teus olhos inundando os meus e a minha vida já sem leito vai galgando margens até tudo ser mar. Esse mar que só há depois do mar. Teus olhos inundando os meus, então imagina-se uma cena onde os olhos estão frente a frente, um inunda o outro, né? Com lágrimas, né? Com o que mais possa vir, com água, com o que venha do outro olho, né? Inundando os meus e a minha vida. Veja a perda de limites, a ausência completa de limites, né? Os teus olhos inundando os meus e a minha vida, já sem leito. Leito, né? Seria a margem do rio, o limite. Já sem leito. Vai galgando margens, ou seja, vai procurando por margens. Até tudo ser mar, até tudo virar só água. Não tem mais outra coisa. Não tem limite algum. Tudo é uma coisa só. Tudo junto e misturado. Esse mar que só há depois do mar. Aqui há mar, aqui há mar, aqui há mar, há mais mar. Porque não tem limite entre outra coisa, uma coisa e outra. É só mar. Esse mar que só há depois do mar. Né? Então, o depois, né, é a constatação de que não há limite. Bom, esse é o amor, meu amor de Mia Couto. Interessante, né, gente? Interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante e vou aqui fazer um convite de novo para vocês, né, para estarem no dia 13/3, segunda-feira, 20 horas, comigo, ao vivo em uma sala do Meet, para a gente fazer junto. Aqui vocês viram que eu fui fazendo, lá nós vamos fazer junto a análise de um corpus discursivo. Então se inscreve, aqui na descrição vai ter o link para você entrar e se inscrever. Precisa se inscrever para estar lá dentro, tá? Na sala do Meet com a gente, porque são vagas limitadas, tá? Eu acho que esse desafio ele vai estar muito interessante. Eu gosto muito da ideia do desafio, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer ele nesse formato, mas eu já fiz esses desafios, não com esse nome, não com essa característica, em outros momentos, né? E ele faz parte, inclusive, do como a gente opera no estágio supervisionado, onde vocês aprendem a fazer isso, tá? Que depois a gente fala mais aprofundadamente em um momento mais oportuno. Mas nesse dia vai ser a oportunidade de vocês se desafiarem a fazer uma análise assim como a que a gente fez aqui. Se você gostou dessa análise, acho que vale muito. Desde já também reforço aqui os meus pedidos para que vocês curtam esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai curtir
essa análise, sobretudo se for psicólogo, psicanalista, né, da área das letras também. Acredito que é um prato cheio aí para nós conversarmos, dialogarmos. Ficarei muito feliz se você compartilhar com quem você acabou de pensar agora que ia gostar de ver esse vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo também o que você achou, alguma coisa que te fez pensar, né? Eu fui quase que fazendo aqui junto com vocês mesmo essa análise, fiz uma primeira leitura analítica, liguei aqui e mandei ver, né? Não foi algo que eu fiquei trabalhando um texto de análise para isso. Então, porventura, possa surgir aí mais coisas de análise, mas eu acho que o essencial tá aqui dito, né? Sobre o que é essa relação, né? Então, também tô aqui falando, né? Deste feedback, o que vocês podem dizer e falar aqui para a gente continuar essa conversa nos nossos comentários aqui embaixo, tá bom? Bom, então, por hoje era esse o objetivo, né, desse nosso encontro, e nós voltamos na semana que vem com a análise da canção do Chico César que chama Estado de Poesia. Então, se você quiser saber, já quiser ir lá e tentar fazer a sua análise do estado de poesia para a gente vir aqui na quarta-feira, vai lá, faz a tua análise. Vamos ver o que bate aqui para a gente conversar na próxima quarta-feira, tá bom? Então, deixo vocês aqui por hoje e nós nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau.